Senhor, meus amados irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Damásio e mais uma vez quero compartilhar o entendimento da Palavra do Senhor com você. Nesta ocasião, hoje especificamente, dia 25 de dezembro, é celebrado no mundo todo a data natalícia, o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje, 25 de dezembro. Mas será que essa data é realmente a data do Natal de Jesus? Que diferença faz? Qual a importância de celebrar ou não celebrar? Eu não quero entrar em todos os méritos, mas uma coisa eu queria compartilhar com você. Porque nós, a Igreja, Filhos do Reino, não celebramos o Rei Jesus como um menino. Nós não celebramos nessa data a pessoa de Jesus na figura de um menino. Muitos aí no Brasil e no mundo armam presépios, representações do nascimento, onde Jesus é colocado como um bebezinho recém-nascido numa manjedoura. E este entendimento é que queremos agora esclarecer e combater esse tipo de procedimento de tradição religiosa. Quero compartilhar com você 4 argumentos para que não celebremos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo como um menino, como um bebê. Pelo menos 4 argumentos. Como disse, nessa ocasião está se celebrando a data natalícia de Jesus. Mas Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Essa é a data do nascimento de Jesus. Pela palavra de Deus, Jesus nasceu 6 meses após o nascimento de João Batista. E a concepção de João Batista é bem relatada na palavra de Deus, na Bíblia, no Evangelho de Lucas, e ali há indicadores de quando a sua mãe, a mãe de João Batista, teria engravidado, e 6 meses depois Maria engravidou. Por essas evidências cronológicas do texto, sabemos que Jesus nasceu por volta de fim de setembro, começo de outubro, ou seja, na data da festa dos tabernáculos, uma das 3 principais festas que Deus ordenou aos judeus guardarem: a Páscoa, o Pentecoste e tabernáculos. Jesus foi morto na Páscoa, não por um acaso, uma data importante, marcante no calendário de Deus. O Espírito Santo veio sobre a igreja no dia de Pentecostes, também não por um acaso. Então a maior probabilidade é que Jesus também tenha nascido numa data marcante para Deus, uma data pré-ordenada, na festa dos tabernáculos. Nosso primeiro argumento é: Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Detalhes internos do Evangelho de Lucas mostram isso. Por exemplo, Lucas capítulo 2, verso 6, falando sobre o dia do nascimento de Jesus. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Maria estava para dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Assim nasceu Jesus, nessas condições. Verso 8 de Lucas 2. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Essa é uma prova interna. Lá em Israel, nessa ocasião de dezembro, costuma estar muito frio, abaixo de 0 às vezes. Hoje, por exemplo, a imagem que você pode entrar e ver lá de Jerusalém é Jerusalém tomada de neve. Então, essa evidência interna prova que os pastores estavam no campo, certamente pastoreando as ovelhas, e não estava o gramado tomado de neve. Eles não teriam como se alimentar, os animais. Então, queridos, certamente, quando na noite em que Jesus nasceu, não havia neve naquela região. Jesus não nasceu na época de dezembro. Nosso segundo argumento para não celebrarmos necessariamente a data natalícia do nascimento do Salvador, Jesus Cristo, continua no mesmo tempo de Lucas, capítulo 2. O Senhor Jesus já foi reverenciado por anjos e por homens, pela vontade do Deus soberano. Deus não deixou passar em branco o nascimento do seu Filho entre os homens. Está lá no texto de Lucas, capítulo 2.
Ele já foi reverenciado. A palavra de Deus diz assim a partir do verso 9: E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Aqueles pastores foram visitados por anjos. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para o povo. Verso 11: É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Verso 12: E isto vos servirá por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, verso 14: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Percebam que Deus enviou uma multidão de anjos diante daqueles homens, daqueles simples pastores, para dar testemunho aos homens de que o Filho de Deus era nascido. No verso 15 em diante diz o seguinte: E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança, Jesus, o Salvador, deitada na manjedoura. Verso 17. E vendo-o, divulgaram o que eles tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Agora preste atenção na atitude de Maria, verso 19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, Deus não deixou de dar testemunho do nascimento do seu filho. Ele foi celebrado naquela época como um menino nascido da vontade de Deus, sendo Deus, o Filho unigênito de Deus. Já foi celebrado. Maria teve a atitude de guardar aquilo no seu coração. Não há nenhuma indicação nos textos dos evangelhos canônicos que um ano depois Maria teria feito uma festa para celebrar o nascimento do seu filho, ou qualquer outro período da história da vida de Jesus. Nunca mais, pelo menos no que está no registro bíblico, Jesus foi celebrado na sua data natalícia. Terceiro argumento: é um absurdo reverenciar o rei Messias como um bebê. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus unigênito. Nessa época do ano, por tradição, já bastante batida e pasteurizada, a maioria faz a armação de vários símbolos pagãos junto ao nascimento de Jesus. Jesus não tem nada a ver com árvore de Natal, nem com pinheiro, nem com qualquer outra árvore. Jesus não tem nada a ver com guirlandas, que são para espantar demônios. Jesus não tem nada a ver com uma série de enfeites. E mesmo nos presépios, às vezes misturam tudo e colocam os magos do Oriente no presépio. Os magos chegaram tempos depois. Jesus já estava numa casa, nessa época, junto com Maria e José. Talvez meses, até anos depois. Vou pôr aí rapidamente nesse vídeo algumas imagens que associam Jesus a coisas pagãs, pela religiosidade, pela tradição religiosa, e por uma mistura sincretista com falsos seres como Papai Noel. Vou colocar algumas imagens aí para mostrar o quanto é absurdo adorar Jesus como um menino misturado com esse paganismo todo. Nesse terceiro argumento, eu quero aqui repudiar mesmo, rejeitar a ideia de adorar ao rei Messias como um menino nessa época do ano, no dia de Natal. Ele não permaneceu menino, ele não parou como um infante, alguém que dependia de outros, ele não ficou como um bebê indefeso, ele cresceu, a palavra é clara em dizer isso. O mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52, diz assim:
E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Estatura porque ele cresceu, ele virou um jovenzinho, virou um adolescente, virou um homem diante de Deus e dos homens. Reverenciar Jesus como um menino não é só ofensivo, não é só um erro que pode se deixar levar pela cultura, né? Dar uma desculpa porque isso é só uma maneira representativa de adorar o rei. Jesus se tornou homem pleno e como homem e Deus pleno, ele está completamente maduro. Não se pode adorar Jesus mais como um bebê, um infante dependente. Eu quero citar aqui um texto do apóstolo Paulo, que não tem ligação direta com o nascimento ou a estatura de Jesus, mas prova que o homem cresce, evolui, se torna pleno, maduro, e não pode ser novamente, reverenciado como criança. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. As fases da vida são vividas. E o rei Messias também cresceu e se tornou homem. O quarto e último argumento segue a linha interna de interpretação da própria Bíblia, essa sua hermenêutica. Não há nenhum lugar, desde o Novo Testamento, começando em Mateus, até o Apocalipse, qualquer registro de qualquer comunidade cristã celebrando a data de nascimento de Jesus. Até o segundo século, meados do segundo século, não se celebrava nas igrejas esse Natal no dia 25. Isso foi sancionado depois pelo imperador Constantino, no quarto século, quando estabeleceu oficialmente a data do 25 de dezembro. O imperador Constantino era adorador do Deus Sol e era celebrado justamente aí no dia 25 de dezembro, o dia do Sol invicto, mitraísmo. A partir desse sincretismo, a Igreja Católica Romana fomentou na humanidade que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Então, biblicamente e historicamente, até o período em que a Igreja primitiva, perseguida até o segundo século, deixou escritos registrados, não há qualquer indício de que celebrassem a data natalícia de Jesus. Nosso quarto argumento é esse. A Igreja sempre reverenciou a morte, o dia que o Senhor Jesus entregou sua vida por nós, sua ressurreição e a futura vinda do Rei Messias. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 21, verso 27, palavras do nosso Senhor e Salvador e Rei Jesus Cristo. Ele mesmo deixou declarado o seguinte: naquele dia, que é o que nós deveremos esperar, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O Filho de Deus, pleno, cheio de glória, virá, e esse dia deve ser aguardado. Também se celebrava, o dia da morte e a ressurreição, nós celebramos na Santa Ceia. A palavra do Senhor chega a mostrar Jesus no livro de Apocalipse, com seus cabelos brancos como a neve. Isso significa sua maturidade, sua eternidade, como Logos e depois da sua encarnação. Então, não há condições de nós olharmos para Jesus e pensarmos nele como um menino, como uma criança, como um bebê. Ele virá pleno. Essa é a nossa grande esperança e expectativa. Tito capítulo 2, verso 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o Cristo Jesus. Amém, amada? Para finalizar, deixando bem clara a nossa posição, não temos nada contra os irmãos que nesta época do ano, dia 25, querem se lembrar do nascimento do Salvador. Não é? Desde que façam com entendimento, sem sincretismo, sem misturar com paganismo e sem pensar em Jesus como um menino. Lembrando sempre que ele agora é rei entronizado à destra do Pai, cheio de glória e majestade. E é assim que ele virá. Também é muito bom pensar que nós devemos lembrar que Jesus nasceu nos nossos corações, a estrela da alva,
nasceu em nossos corações no dia que viemos a Cristo, no dia que nascemos de novo. Essa data também é muito importante guardar. Mas que a graça do Senhor seja sobre todos. Entenda, o Senhor é rei, é pleno, é maduro, e ele virá cheio de glória e majestade para estabelecer o seu reino. Que a graça do Senhor seja sobre todos, em nome do nosso grande Senhor, Salvador e Rei, Jesus Cristo. Amém e amém. Se você gostou desse entendimento, por favor, compartilhe com seus irmãos, esclareça os corações. Exalte a Jesus como Rei. Por favor, também se inscreva no nosso canal Visão do Reino. Quanto mais gente tiver inscrito, mais o YouTube vai divulgar. Isso nos ajudará a espalhar a verdade sobre o Rei Messias, nosso Senhor. Amém? Que a graça seja sobre todos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.